Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui na Terra? Por que nós existimos? Nós existimos para pagar o que fizemos de errado? Pode ser. Nós existimos para, como missionário, ensinar outras pessoas a fazer as coisas? Também pode ser. Mas o nosso objetivo aqui na Terra primordial é o nosso aperfeiçoamento. Eu estou aqui trabalhando para me melhorar, corrigir meus defeitos, aprender a ser manso e pacífico em relação a todas as pessoas, ser justo em relação às pessoas. Então a encarnação nossa, a nossa própria existência, tanto no mundo espiritual como no mundo material, visa principalmente ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento. Então essa, a princípio, é a razão da nossa existência, tornarmos espíritos puros, perfeitos. Uma lesma exerce algum papel na criação? Para que serve uma lesma? Para que serve uma barata, uma formiga? Esses insetos, eles são decompositores. Quando se junta muita matéria orgânica, ou inorgânica também, mas vamos partir do pressuposto que seja matéria orgânica, que teria um grau de poluição muito grande, uma quantidade de lixo muito grande. Nós vemos baratas, formigas, lesmas, insetos variados fazendo o papel de decompositor. Eles decompõem os detritos, eles decompõem os alimentos, devolvendo para a natureza os elementos químicos para que a própria natureza, as plantas, possam utilizar desses nutrientes no seu desenvolvimento. Um ser que teria de ser considerado inútil como a barata não é inútil. Ela é uma praga, ela é propagadora de doença, porém ela tem a sua utilidade. Todos os seres vivos da natureza, têm seu papel, têm a sua razão de existir. Não existe nada na criação que seja inútil. Tudo colabora com o desenvolvimento do universo. Se os insetos, as bactérias, os vírus, todos eles têm uma função, quanto mais os espíritos imperfeitos. Quando a gente considera aqui os espíritos imperfeitos, inferiores, a gente considera aqueles assassinos, aqueles malfeitores, consideramos aquelas pessoas que são mal vistas pela sociedade. Até eles também têm o seu papel aqui na Terra. Às vezes fazem o papel negativo, fazem o mal. Porém, mesmo o mal que eles fazem ajuda no desenvolvimento dos espíritos que ainda precisam do mal para se desenvolver. Então, tudo na natureza, tudo que existe tem uma razão de ser. Até um ponto que mesmo os imperfeitos, mesmo os insetos, as bactérias, os vírus, vão se desenvolver e atingir também, no tempo deles, a perfeição. Quando será? Em que planeta será? Que possivelmente não vai ser na Terra, somente Deus o sabe. A nossa atribuição, como eu falei, é o nosso desenvolvimento, é o nosso crescimento pessoal. Como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher a atribuição que nós queremos. Qual é a minha missão na Terra? Aquela que eu escolher. Qual é a missão de vocês aqui na Terra? A missão que vocês escolherem. Se vocês quiserem como missão ajudar a humanidade, sendo cientistas, sendo músicos, sendo jornalistas, enfim, escolhendo uma profissão, vocês podem se tornar o que vocês quiserem e fazer disso a missão de vocês. Não existe assim, taxativamente falando, uma missão especial para cada um de nós. Porém, todos nós podemos escolher voluntariamente atuar em qualquer área e tornar nosso trabalho uma verdadeira missão. É claro, uma pessoa que costumeiramente música, que ela gosta de música, ela pode ser escolhida por outros espíritos mais evoluídos para ajudar no desenvolvimento da música. Uma pessoa que passou a vida toda ajudando a medicina, trabalhando na medicina, ela pode ser selecionada naquele orbe, por aquele grupo de espíritos um pouquinho mais evoluído do próprio planeta, a exercer o papel de revelador, de propagador de uma nova ciência, uma ciência médica que vai fazer a evolução da humanidade. Então nós podemos ser também missionários, recebendo a missão de nossos irmãos espirituais um pouco mais evoluídos que a gente. Mas, volto a dizer, a nossa missão principal é nos tornar cada vez melhores. Sofre quem vai contra essa evolução, que prefere ficar na ociosidade, no jogo, na preguiça, na bebida, no cigarro, no vício de maneira geral. Porque esse retarda a própria evolução. E ao retardar a própria evolução, ele colhe a consequência dos seus atos. E aí, em vez de evoluir mais rápido, chegar à felicidade mais rápido, ele vai dando intervalos,
vai parando, vai freando a sua própria evolução, até uma hora que ele cansa de sofrer e deslancha, e aí ele volta a caminhar rumo ao progresso. Nosso objetivo é o nosso progresso, e como ninguém progride sozinho, quando eu evoluo, aqueles que estão perto de mim, que estão me vendo, eu sirvo de testemunho para eles, eu sirvo de modelo para eles, eu influencio a eles, e eles evoluem comigo. Então ninguém evolui sozinho, nós sempre estamos evoluindo junto com outras pessoas, porque nós influenciamos outras pessoas. Nossos trabalhos são permanentes? Não, não são permanentes. São de acordo com a nossa evolução. Uma criança pequena mal se dá ao trabalho de lavar uma louça, de varrer uma casa. Embora a gente ensine a criança pequena, ainda não é atribuição dela, não é missão dela. Esse trabalho pode vir a se tornar missão dela quando ela vai se transformando em mocinha ou mocinho, quando vai ficando mais velho. A gente pode atribuir o trabalho, a tarefa de tomar conta da casa a um adolescente. Porém, aquele adolescente que passa 5 anos, 6 anos ajeitando casa, se ele continuar estudando, daqui a pouco ele vai fazer uma outra profissão. Ele vai ser caixa de um banco, ele vai ser caixa de supermercado, ele vai aprender jardinagem, pintura, levantar uma parede, vai criar outras profissões. Na vida, nós temos inúmeras atribuições, nenhuma atribuição nossa é eterna. Nós passamos pela vida por diversas especialidades, diversas áreas. Então, os espíritos que, somos também nós, no mundo espiritual, nós temos momentaneamente tarefas, atribuições, mas essas tarefas, essas atribuições, elas vão modificando à medida que nós vamos evoluindo. Quanto mais evoluídos, mais podemos fazer. Isso significa que um doutor, médico, especialista, PhD, ele sabe fazer muita coisa, porque ele sabe cuidar da ciência que ele desenvolveu. Mas se for preciso ele lavar uma louça, ele vai lá e lava a louça também. Porque quem consegue mais, consegue menos. Um espírito muito evoluído consegue fazer muito mais coisas que nós nem imaginamos. Mas se ele precisar fazer uma coisinha pequena, ele também vai saber, porque ele também já passou por essa missão, por essa tarefa. As missões, as tarefas nossas podem estar em uma determinada classe evolutiva, porém, à medida que os espíritos dessa classe evoluem, eles têm outras missões. O espírito superior tem alguma missão, tem alguma ocupação? Eles já chegaram no estágio máximo da evolução. Eles não precisam aprender mais nada. E nem têm a obrigação de ensinar mais nada, porque eles já atingiram o ápice. Se eles já atingiram o ápice, eles poderiam repousar, descansar. A espiritualidade amiga nos diz que ninguém repousa, nem mesmo Deus, o Ser Supremo, Criador do Universo, até Deus trabalha até hoje, porque a inércia é um castigo. Já pensou vocês ficarem sem fazer absolutamente nada, um dia após o outro, sem tarefa nenhuma? Mesmo que ninguém obrigasse vocês a fazer, com certeza vocês iam inventar alguma coisa para fazer. Seja simplesmente pensar, fazer uma oração, escrever alguma coisa, ler alguma coisa, porque ficar sem fazer absolutamente nada ninguém aguenta. Então, os espíritos superiores, por serem superiores, eles conseguem estar em contato direto com Deus. E é de Deus que recebe as suas ordens. E eles as cumprem, porque eles sabem que eles também são necessários na evolução de toda a humanidade, de todos os seres da criação. Tá? Então ninguém descansa. E mesmo os espíritos puros, perfeitos, que não precisam trabalhar, eles também trabalham. Qual é a natureza do trabalho de um espírito perfeito? Trabalho material já não é mais, ele não precisa trabalhar com os braços, mexendo na matéria. Ele trabalha com o intelecto, com a vontade, com o pensamento. A força do pensamento dele já é o trabalho dele. Ele consegue comandar legiões com a sua capacidade mental. Consegue fazer coisas que a gente nem imagina, a gente não tem nem noção de que tipo de trabalho eles fazem. Mas eles não estão desocupados. O trabalho dele é totalmente voltado para o bem da humanidade, de todas as humanidades, de todos os seres da criação. Quando um trabalho de um espírito termina, começa outro. E assim vai ao infinito. O tipo de trabalho varia, o objetivo do trabalho varia, porém os trabalhos continuam ao infinito, não tem fim o trabalho. E não pensa que isso é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa muito boa, muito agradável, porque quando a gente não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar, mas a gente começa a ver, tem que trabalhar,
Pelo amor. A gente começa a ver no trabalho uma razão de alegria, a gente gosta do que está fazendo. Continua trabalhando porque a gente trabalha nas coisas que nos satisfazem, que nos fazem crescer. Isso é muito gratificante. Os trabalhos para os espíritos inferiores também são incessantes. Mesmo para fazer o mal, o trabalho é constante. Quando eles param de fazer o mal de uma forma, eles aprendem a fazer o mal de outra. Até chegar a um ponto que eles param de fazer o mal e passam a fazer o bem. Então a ocupação deles, mesmo fazendo o mal, é constante até o dia que eles passam a fazer o bem. Mas o espírito não para de trabalhar. Não importa se ele seja um espírito superior ou um espírito inferior. Todos nós trabalhamos aqui no universo. Existe preguiçoso no mundo? Existe. Existe aqui na nossa frente, na nossa casa, né? no ambiente que a gente tem muita gente que não quer saber de trabalho nenhum. Fica dias e dias inventando desculpa para não trabalhar. Tem muita gente que dá o trabalho para o outro, fica empurrando o trabalho para o outro, não quer fazer. Então esta é a grande realidade. Existe a ociosidade, porque nós somos livres e usando o nosso livre-arbítrio a gente trabalha quando a gente quer e descansa quando a gente quer. O grande problema do descanso é que o descanso adoece. A gente adoece mais não fazendo nada do que fazendo alguma coisa, porque o corpo precisa de movimento, precisa de ginástica. Eu estava acompanhando um programa a respeito de longevidade, de pessoas que conseguem ter uma vida saudável mais tempo. E aí eu reparei que tinha um grupo de senhoras que fazia lutar boxe. Por que isso? Porque elas estavam atrofiando os braços, as pernas, não estavam conseguindo sentar direito, sentar mais, levantar mais. E aí o médico passou para elas uma terapia, o esporte, o boxe. E aí elas começaram a lutar. Mal moviam o braço lá, mas do jeitinho delas iam lá lutar no boxe. E aí uma tarefa delas, senta 10 vezes, levanta 10 vezes. Aí para fazer aquecimento, tem a cadeirinha dela, senta, levanta. Para quem não conseguia mover praticamente as pernas, sentar e levantar, era a ginástica delas. E elas se fortaleciam naquela ginástica e ficavam mais saudáveis. Então, a inércia adoece a gente. A ocupação nos desgasta, a gente fica cansado, mas fortificado. A gente sente bem depois de um dia de trabalho físico, né? Material. A gente sente cansado, mas a gente sente recompensado depois. Os espíritos se interessam pelos nossos trabalhos, tanto de arte como não de arte, porque em todas as ocupações nossas, nós somos acompanhados de espíritos. Aqueles espíritos inferiores a nós, eles se cansam ante o trabalho, seja qual for, e têm preguiça de fazer qualquer tipo de arte. Pelo contrário, eles não querem fazer nada, eles querem inércia. E isso faz com que eles entrem no ostracismo e na doença. Muitos sofrem no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, justamente porque querem descansar, não querem trabalhar, querem ficar na folga, porque eles pensam, morreu, acabou, ou então, mesmo que eles saibam que não morrer, que mesmo morrendo não acabou, eles querem ficar na inércia, eles não querem ter ocupação nenhuma. Mas os espíritos medianos, como nós, e superiores, eles veem no trabalho uma questão de alegria. E aí eles se interessam pelo nosso trabalho, seja de escrever, de pintar, de desenhar, de cantar, seja o trabalho braçal de levantar uma parede, né, de pintar uma casa. Todas as ocupações nós temos espíritos que nos acompanham, que nos orientam, que nos inspiram, que nos atrapalham também, não vamos encontrar aqueles que nos atrapalham. Em relação aos espíritos superiores, eles olham com bons olhos qualquer tarefa que nós façamos, seja do campo material, seja intelectual ou artístico. E quando a gente começa a desenvolver a nossa arte, eles nos incentivam, eles fazem com que a gente tenha inspiração para que a gente se supere, para que a gente consiga fazer alguma coisa melhor. Porém, por eles já serem mais desenvolvidos, a nossa arte é uma arte primitiva. É como se fosse um desenho de criança. Pega um dos nossos evangelizandos, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você vê o desenho assim, bem primitivo. E a gente até elogia, muito bem, parabéns. Mas a gente vê que é infantil, porque está de acordo com a capacidade da criança. À medida que a criança vai se desenvolvendo, os pais e professores vão realmente vendo o talento. Então, o nosso desenho, nosso trabalho artístico é como se fosse de crianças para eles. Mas
À medida que vamos evoluindo, chega um ponto que eles realmente reconhecem o nosso valor. Os espíritos superiores se interessam para nos inspirar, para descobrir valores, talentos entre nós, para desenvolver a arte deles. Porque aí, através da inspiração, eles dão um suporte para que nós aqui, na nossa arte, na nossa ciência, na nossa religião, possamos evoluir. Tá? Então nada se perde. Os maiores, os superiores, ajudam sempre os inferiores. Até mesmo eles, os inferiores, também se interessam pelo nosso trabalho. Que alguns desses espíritos, embora não sejam evoluídos moralmente, eles são intelectualmente. E alguns têm a capacidade artística já mais elevada. A diferença é que o espírito superior quer inspirar para trazer grandes obras ao mundo. E os inferiores querem fazer com que a humanidade decaia. E através da arte eles propagam ideias erradas. Falam bem das drogas, do álcool, colocam imagens nas pinturas que chocam em vez de elevar. Então, quando a gente começa a observar grandes artistas, mas a obra do artista incomoda, porque choca, tem imagem brutal, tem imagem de pessoa morta, a gente sabe que é um grande artista, porém sabe que ele também está a serviço das trevas e não da luz, porque qualquer arte, seja na música, seja na pintura, que faz com que a gente se sinta mal, é uma arte ruim. E nós estamos com um problema muito sério no mundo todo, porque tem tanta letra de música, vamos botar uma das artes, que é uma poesia, tanta letra de música que leva à depressão, não vou dizer ao suicídio, porque não é objetivo dessas músicas, mas leva ao sofrimento. Nós vemos muito filmes de televisão, séries, que fazem com que a pessoa copie os modelos dos artistas. E eu acho que não existe nenhum filme de Hollywood que não tenha alguém bebendo. Seja cervejinha, seja whisky. Quando é para adulto o filme é um whisky, é uma bebida mais pesada. Quando é para criança, adolescente, tem pelo menos a cerveja. Isso é o que? Um incentivo ao vício. Todos têm, né? Então isso é a grande realidade. Então quando a arte não serve para elevar o espírito, a arte serve para as trevas, para fazer com que a gente caia, né? Deixe de evoluir. Deixe evoluir, mas não retrocede. A gente não retrocede. Porque por pior que seja a influência desses espíritos contra a gente, o máximo que a gente consegue, que eles conseguem fazer, é fazer com que a gente estacione, não vá para frente. Voltar, jamais. Se eu sou viciado em jogo, com certeza vou ter espíritos que estão me influenciando para o jogo. Se eu tenho vício da bebida, com certeza existe espírito me influenciando para beber. Se eu sou uma pessoa que gosta de música, vai ter espíritos de músico que vão me influenciar para a música. Então, em todas as atividades nossas, nós vamos encontrar espíritos que nos influenciam. Que, embora não esteja nessa matéria que nós conhecemos, existe no mundo espiritual outras matérias que nós desconhecemos. Então, eles trabalham lá, na medicina, na saúde, na educação, no transporte. Eles têm inúmeras atividades parecidas com as nossas. E os espíritos superiores a eles, eles trabalham com o pensamento. Então, todos os espíritos que não estão encarnados têm a capacidade de trabalhar de acordo com a dimensão, com o local que eles estão. Os espíritos de dimensão mais pesada, o trabalho é mais grosseiro. Os espíritos superiores, o trabalho é mais intelectual. Mas todos nós trabalhamos. A criança sabe que ela tem que fazer? Sabe, porque tem o pai, tem a mãe, tem a professora que fala para ele o que ele tem que fazer. Então, o espírito infantil, que ainda não tem capacidade própria de escolher o trabalho, alguém diz para ele o que ele tem que fazer. Um espírito já mediano, como a gente, tem alguém para nos dizer o que a gente tem que fazer? Tem. Sempre encontramos alguém para dizer o que a gente tem que fazer. É o chefe, é a mãe, é o pai, é o irmão, é uma irmã. Nós somos todos adultos, mas sempre vamos encontrar alguém para dizer o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Um espírito superior, tem alguém que manda ele, diz o que ele tem que fazer? Não. Ele já é o adulto espiritualmente. Ele é que sabe o que ele tem que fazer e manda os outros fazerem. Então, no universo, os espíritos que não têm capacidade ainda evolutiva, algum outro espírito diz o que eles têm que fazer, de certo ou de errado, porque os inferiores também se mandam e também se obedecem. Então, quando é inferior, quando está em evolução,
Até o nosso nível, ainda temos pessoas que dizem o que a gente tem que fazer, o que pode fazer e o que não pode fazer. Somente quando a gente atinge a maturidade espiritual, nos tornamos espíritos superiores, é que nós escolhemos o que nós temos que fazer. E quando a gente atinge o ponto de se governar, dominar a si mesmo, a gente também ganha o poder de dominar, de mandar naqueles que são inferiores. Assim como um adulto, um pai ou uma mãe, manda nos filhos, nós, espiritualmente falando, quando chegarmos à maturidade espiritual, mandaremos nos nossos protegidos, naqueles espíritos que a gente quer bem. A gente vai aconselhar, guiar a eles para o bom caminho.